nós temos sempre que pensar que pode acontecer o pior. É a única forma que nós temos de abordar esta situação e depois esperar que corra melhor do que pensámos. Ou seja, não podemos vacilar naquilo que é o nosso papel a impedir os fogos, a combater os fogos, a prevenir os fogos. Agora, o que é que vai acontecer depende de muitos fatores. Acho que a sorte é sempre importante, mas também a sorte procura-se. E nós procuramos a sorte sempre que limpamos mais, sempre que planeamos melhor, sempre que o combate tem meios mais articulados e com mais qualidade, ou seja, nós conseguimos minimizar os impactos estando sempre sujeitos àquilo que é a temperatura, àquilo que é o vento, àquilo que é a umidade, e por mais que se trabalhe e por mais que se faça, nós nunca conseguimos garantir às pessoas que este ano não vai haver nenhum problema. Aquilo que eu tenho reparado é que ao longo dos últimos anos, depois daquela tragédia que todos conhecemos, as coisas têm melhorado em termos de meios, em termos de equipamento, em termos de ferramentas de apoio à decisão. Podemos discutir se podiam ter melhorado ainda mais ou não, mas hoje em dia há mais recursos e isto é uma prioridade. Estamos sempre atentos. Como já conhecemos no passado, por exemplo, o melhor ano de sempre, 2013, 2014, também tem a ver com aquilo que é a umidade, aquilo que são as condições atmosféricas. O ano passado tivemos alguma sorte também, porque isso foi vantajoso, ajudou bastante. Eu diria que nenhum ministro da Administração Interna pode dizer que este ano não houve tantos focos porque eu trabalhei bem, como também não pode dizer que correu muito mal e a culpa é só dele. A questão atmosférica, a questão da temperatura, a questão das condições do terreno também influenciam aquilo que é o resultado final. Agora, o que nos compete fazer é avaliar se tudo aquilo que pode ser feito e que está ao nosso alcance de fazer é ou não é feito. Eu diria que este ano estamos melhor que o ano passado, como o ano passado estivemos melhor que o ano anterior. Porquê? Porque Portugal virou-se para este problema e o Estado passou a disponibilizar mais recursos do que era habitual por um problema que era uma prioridade. Esta semana, curiosamente, o Presidente da Proteção Civil dá uma entrevista em que, no fundo, também refere isto, que nós fomos melhorando alguns aspectos. Houve duas coisas que o Governo fez que me parecem bem e que nós tínhamos apontado ao PSD, foi um projeto que eu até fiz e apresentei na Assembleia da República, sobre as ferramentas de apoio à decisão. O Governo investiu muito nisso, a Proteção Civil investiu muito nisso. Resta saber se vão chegar ao terreno, ou seja, hoje em dia a Proteção Civil tem mais ferramentas para avaliar as condições, para saber onde é que andam os homens e os carros, para planear. Aqui a grande dificuldade está em transportar isso para o terreno, para as pequenas corporações. Porque se há coisa que me parece importante também salientar, é que apesar de todas as alterações, as diferenças, as apostas que o Governo tem feito, 95% da força de combate são bombeiros. E aí é que o Estado tem investido pouco. Ou seja, a montante há muito investimento, na qualidade da informação, no planeamento estratégico. Tudo isso tem recebido imenso investimento, tal como, por exemplo, a GNR, que recebeu muitos elementos, muita gente, muitos carros, muita capacidade. Mas depois, naqueles que são os que chegam sempre primeiro, porque agora, apesar de se ter decidido que o ICNF coordena o combate dos fogos na floresta, a Proteção Civil nos meios urbanos rurais, a verdade é que seja quem for que mande, quem lá chega primeiro são os bombeiros. E nestes é que eu acho que está a falta de investimento do Estado, que podia ser feito de outra forma. Falo quer ao nível de equipamentos, falo ao nível do treino e da preparação. Os meios aéreos este ano, nós alertámos duas vezes, em dezembro e em janeiro, que havia sempre problemas no atraso da contratação, que estão ultrapassado. O Governo faz e bem o que nós fazíamos no tempo do Governo anterior, que em vez de fazer alugueres anuais, faz a 3 e 4 anos, portanto garante essa operacionalidade, e por outro lado tem estado a tratar mais cedo do que tratou o ano passado da legalização dos aeródromos, porque no fundo só se lembravam que era preciso ter aeródromos legalizados quando os helicópteros lá chegavam e a ANAC não deixava. Desse ponto de vista parece que estamos melhor. Vamos ver agora como é que as coisas vão correr. Eu acho que há um esforço muito maior também dos presidentes de Câmara. Aqui há uns anos existiam 3 ou 4 presidentes de Câmara que eram um modelo na preocupação com a floresta, com as faixas de contenção, com tudo isso. Hoje em dia, isso, por obrigação também do Estado, já é mais alastrado. Ainda há presidentes de Câmara que se esquecem que isso é uma prioridade, mas penso que hoje em dia já não é só aquela exceção. Já não é só o Conselho de Mação que investe nisso, já não é só o Conselho não sei de onde que investe nisso, já é mais, eu por acaso não conheço aqui bem a realidade de tomar desse ponto de vista, mas já há uma preocupação, já é uma matéria que preocupa os presidentes de Câmara, já está ali na lista de 5 prioridades, a questão florestal já está na mesa praticamente de todos. Eu diria que para este ano, acho que há melhores condições a acreditar naquilo que tem sido dito. Vamos ver se corre tão bem ou não como no ano passado e se o tempo ajuda. Já agora, Tomar, e assim diz a história recente, é um concelho que tem por norma ser do distrito de Santarém aqueles que o maior número de ignições têm ao longo da época de incêndios. O ano passado, agora antes de ir ao Hugo, tenho claro, até lembro que cheguei à altura a falar com o Presidente da Câmara.
aquilo havia claras suspeitas de mão criminosa, porque eram demasiadas, muitas. À mesma hora, no mesmo sítio. Exatamente, isso era uma coisa muito nomeadamente algumas freguesias do sul do Conselho. Mas é uma questão policial, digamos assim. Exatamente. Sobre a questão dos fogos rurais e sobre a questão dos fogos florestais, o Duarte há pouco falava da questão do tomate. O tomate tem alguma particularidade que também dificulta algumas matérias, que é ter bombeiros municipais, ou seja, toda a responsabilidade de toda a estrutura acaba por ser do próprio município, desse ponto de vista. É uma questão histórica em Tomar. Mas, falando do tema em concreto, o Presidente da Proteção Civil, na entrevista que o Duarte há pouco falava, dizia que era necessário termos uma política de consciência ativa dos nossos cidadãos. E, naturalmente, a Proteção Civil também é uma responsabilidade de todos, em primeiro lugar. Eu acredito que os fogos de 2017, pela dimensão de tragédia que tiveram no Pinhal Interior, pela dimensão de tragédia humana, pela dimensão do número de vítimas mortais, acabaram por ter um grande impacto na nossa comunidade e na nossa consciência. Eu sei que nem todas as pessoas cumprem, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas cumpre. E quem não cumprir, o Estado deve ter os meios necessários para garantir que eles sejam forçados a cumprir, multados, feitos de forma automática, o que quer que seja. Eu acho que é muito importante as pessoas, mas eu acredito que a maioria das pessoas hoje tem uma consciência mais ativa. Também acredito que a maioria dos municípios, ao longo dos últimos anos, e nomeadamente no pós-2017, também foram cada vez mais compreendendo a importância da proteção civil. Existiam já bons exemplos, mas naturalmente temos que continuar a fazê-los. Depois, os meios necessários para o combate serão sempre naturalmente escassos do ponto de vista que numa situação de enorme dimensão nunca vão ser capazes de conseguir responder na sua totalidade. É importante, por isso, o investimento na prevenção e depois, naturalmente, outras condições, como as condições climatéricas e condições que corra tudo bem. Ou seja, o meu primeiro desejo, não gosto da expressão época de incêndios, acho que parece época balnear, ou seja, não é uma expressão, verdade. Não acho que seja uma expressão feliz, mas eu julgo e acredito que este verão, e espero que este verão, no país, mas com particularidade aqui na região, que corra bem. Naturalmente vai haver ignições, naturalmente vai haver incêndios, esperemos, sem grandes consequências, quer materiais, quer humanas. Eu acho que isso é o mais importante. É impossível, acho que todos nós reconhecemos que é impossível, com a nossa dimensão florestal, não acontecer. Há pouco falávamos das questões das ignições em Tomar sucessivas, quando numa determinada freguesia rural, penso que era na Aceiceira, todos os dias, praticamente, acontecia um incêndio de madrugada. A Aceiceira também na Serra Junceira, nesse caso foi apanhado. Que a pessoa depois foi apanhada, mas diariamente era praticamente diariamente um fogo. Sim. Isso já é outro tipo de problemas, ou seja, é um problema até mental da própria pessoa e um problema até que se tem que encontrar soluções. Isto para dizer que nunca haverá risco zero, mas espero que os investimentos que têm sido feitos a nível de meios materiais e humanos e também a confiança nos nossos operacionais no terreno e também em toda a cadeia de comando da Proteção Civil, que tenhamos um ano pacífico, se assim me permitirem, um ano em que o que acontecer seja resolvido de forma correta pelos nossos profissionais, que eu acredito muito nas suas capacidades, e esperar, é o que em final de maio podemos dizer, esperar que tudo o trabalho de casa que foi feito tenha os seus frutos. Ainda hoje, no dia que estamos a gravar este programa, é público, por exemplo, o Governo, e bem, garantiu o dinheiro para o Ciresp, que havia também uma polémica nesse sentido, para manter no próximo ano e alguns meses é uma longa história. É uma longa história, não interessa para o caso, mas que também não havia solução a não existir o Ciresp. Por isso, naturalmente, acredito que vamos ter um ano que vai correr bem, e os meus desejos sobre esta matéria. O Duarte falou ainda há pouco que agora há mais municípios que prestam atenção a esta questão da proteção civil. Eu recordo-me que há alguns anos atrás o Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, sublinhou que na altura havia câmaras que preferiam gastar mais no fogo de artifício, exatamente, do que na proteção civil. Até aqui também já há mais sensibilidade das autarquias. Naturalmente, até pelo facto, volto a dizer, os incêndios de 2017 tiveram um grande impacto. Eu acho que foram uma grande mudança para o
o país. Por exemplo, aqui em Tomar, eu julgo que o Pelouro da Proteção Civil, há largos anos, neste momento tenho a certeza, mas há largos anos é da responsabilidade da Presidente da Câmara Municipal. E é um exemplo, ou seja, quer dizer, é dos poucos pelouros que a Presidente tem é a Proteção Civil. Isso demonstra a preocupação política no tema da Proteção Civil. Mas sim, durante muitos anos, algumas câmaras municipais... Também pode revelar que não confia nos outros. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a questão... Eu percebi. Tem a ver com a importância política do tema. Naturalmente, os presidentes de Câmara têm sempre os seus pelouros, mas... Sim, e a responsabilidade máxima da Presidente não podem delegar, é sempre do Presidente da Câmara. Eu lembro-me de ter uma conversa com ela há uns anos atrás, que lhe perguntei porque é que ela queria a Proteção Civil, ela basicamente respondeu isso. Se a responsabilidade máxima do Conselho de Proteção Civil é minha, a competência desde já é minha, não vale a pena estar delegada em outra. Foi basicamente o que ela me transmitiu. Mas... acredito que hoje, pelo menos aqui na região, os municípios que eu conheço, independentemente da sua força política, estão completamente compenetrados com o assunto da Proteção Civil, porque a tragédia que em 2017 fez mudar muitas consciências, mas também já aí uma nova geração de presidentes de Câmara também tinha feito as coisas de forma diferente. Duarte, já agora, no que diz respeito, e aqui falava ainda há pouco com o Hugo nesta questão dos particulares terem essa obrigatoriedade de limpar os respectivos terrenos, quando não o fazem, cabe às câmaras municipais substituir esses proprietários e avançar para a limpeza. Mas aqui nem sempre, pelo menos em alguns concelhos da nossa região, nem sempre é fácil saber de quem é este ou aquele terreno. Esta questão dos cadastros, isto já está ultrapassado, devidamente ultrapassado ou não? Não está ultrapassado e antes de mais sobre esse assunto é que temos que ser justos, porque é óbvio que a floresta só vai estar organizada, e nós falámos aqui praticamente só de meios, mas só vai estar organizada de forma defensiva, ou seja, bem planeada, quando a floresta for rentável, ou pelo menos quando garantir o seu próprio financiamento da limpeza. E hoje em dia, para milhares de proprietários, limpar a sua floresta não é rentável. Há outros que não têm disponibilidade para isso, não querem gastar esse dinheiro, e há outros que não têm dinheiro para isso. E, portanto, a falta de limpeza também tem um bocadinho a ver com estes fatores todos. E ainda há outro problema, que é a falta de mão de obra. Nós agora andamos a discutir as questões do Odmir e dos trabalhadores imigrantes e não sei quais, mas se nós formos ver a maior parte das empresas que andam a limpar, a fazer as faixas de contenção junto às propriedades e junto às estradas, a maior parte deles recorrem a mão de obra imigrante e, portanto, há uma grande falta de mão de obra, que também aumenta o preço e o custo destas atividades. O que tem havido durante muitos anos também, e agora indo diretamente à questão, nós agora pedimos uma autorização legislativa ao Governo para permitir, em alguns casos também, que as câmaras possam assumir a responsabilidade de limpar aquilo que é das pessoas e depois fazer-se remunerar da venda do material. Tem que ser feito com cuidado, nós estamos a mexer com interesses, com proteção da propriedade privada, mas também aquilo que é a importância do bem comum. E quando uma coisa que é minha está a pôr em perigo a segurança de todos, aí o Estado deve ter a possibilidade de intervir. Porque muitas vezes não tem. E nós já vimos em várias situações. E agora, por exemplo, com a pandemia, reparámos nos lares ilegais que o Estado, sem um mandato judicial praticamente, não conseguia chegar lá e saber sequer como é que estavam as pessoas. E no caso da floresta, nós temos que perceber que a floresta só é sustentável, só é financeiramente viável e só é segura se todos fizermos aquilo que nos compete. Qual é a forma de o fazer? A maior parte dos proprietários, por exemplo, no Conselho de Mação, 75% dos proprietários não vivem no Conselho. Nós não podemos pedir a uma pessoa que vive, sei lá, em Braga e que tem aqui 1 hectare em Tomar, que venha cá tomar conta dele todos os dias. É impossível. E, portanto, a única solução que há, o caminho a fazer, são as associações de propriedades. Ou seja através de ZIF, seja de unidade de sociedades de gestão comum num condomínio florestal, e que possam existir entidades criadas por estas para gerir aquilo que é nosso. E gerir de forma a limpar, a rentabilizar, a promover, a vender, porque só quando tivermos este mosaico definido e a funcionar bem, é que teremos uma floresta sustentável. Eu aqui diria que nós, depois de Pedrógão, perdemos uns anos, porque o Governo apostou num modelo que verdadeiramente não resultou e fê-lo até em Pedrógão. São os chamados projetos piloto. Nós dissemos logo, não faz sentido, que agora primeiro tem que estar preocupados em limpar as cabeças. Não há uma cultura própria para assumir isto e não deviam ter feito. Agora reconheceram, voltaram atrás e fizeram estes projetos pilotos com concelhos que têm uma massa crítica forte e uma predisposição dos proprietários para isso, que é o caso do Concelho de Mação, é o caso do Concelho de Vila de Rei, Proença Nova, da Sertã do Oleiros. São concelhos que estão muito familiarizados já, uns mais do que outros, obviamente, o caso do Sardual também. Portanto, vamos agora começar a fazer esse caminho. Perdemos aqui há alguns anos, mas felizmente agora há disponibilidade financeira para tal. Porque os proprietários, nós não podemos só achar que as pessoas são irresponsáveis. Há pessoas que não conseguem limpar.
E portanto, a floresta tem que ser rentável. Se calhar, para a minha parte ser rentável, aquela que está ao lado, que é do Hugo, não pode ser rentável porque ele tem que deixar de plantar para eu proteger os meus. Mas no final dividimos o que é o lucro daquilo que é proporcional à área. E o pensamento tem que ser este. Agora, não é difícil, não é fácil que as pessoas consigam consciencializar-se que este é o caminho. Quanto ao cadastro, lá está, há zonas do nosso distrito que têm cadastro, mas não é o cadastro que impede os fogos. Isso é um grande mito. Não ajuda nada, só saber o cadastro. Ajuda a termos os dados? Pois, mas aqui isso não impede fogo nenhum. Só o Conselho de Administração está todo cadastrado. Claro. E já ardeu, como vocês sabem. Claro. O cadastro não é uma ferramenta, é um caminho. Mas é que nem isso o Governo conseguiu fazer com os projetos piloto. Porquê? Porque tentaram fazer a coisa a partir de Lisboa, com projetos piloto, com muitas invenções, e depois aquilo na verdade não resulta. Mas é um caminho que nós temos que fazer. E o cadastro continua a estar adiado em Portugal. Pode ser que agora com o PRR, que é a cura para todos os males, consiga resolver esse problema. Já agora, também um tema que se pode relacionar com isto que estamos a debater, porque diz respeito à proteção civil, muitos defendem que nesta altura, hoje por hoje, não se justifica a existência de bombeiros puramente voluntários. Por exemplo, aqui Tomar tem um corpo misto, há outras associações do nosso distrito, da nossa região, entregues a associações humanitárias. Justifica-se ou não, ou percebe-se ou não quem diz que nesta altura, nos tempos que correm, já não se justifica a existência de bombeiros voluntários? Isso é um debate que daria para um debate inteiro só sobre esse tema. Em primeiro lugar, em Tomar temos, como bem disse, um corpo essencialmente profissional de bombeiros municipais que é complementado por um corpo de bombeiros voluntários. Mas existem noutros concelhos da nossa região somente associações humanitárias de bombeiros voluntários que também têm dentro de si pessoas que são profissionais. Pois, não está em causa a competência de cada um. Ou seja, porque grande parte das pessoas, também dos antigos bombeiros, das associações humanitárias de bombeiros voluntários, hoje são profissionais, ou seja, existem corpos profissionais em todas essas instituições, sejam bombeiros municipais, sejam bombeiros voluntários. Sejam, por exemplo, casos como há outros concelhos que têm os dois modelos. Por exemplo, Santarém tem municipais e tem voluntários. E tem várias instituições voluntárias. Isto para dizer o seguinte, na minha opinião, eu julgo que hoje entramos para um nível de profissionalismo que é natural, cada vez mais a profissionalização da proteção civil, da profissão dos bombeiros. Já não é propriamente o que acontecia há alguns anos atrás, que a grande maioria das pessoas que estavam no combate ao fogo eram pessoas que estavam nos seus trabalhos, tocava a fogo e iam todos a correr. Hoje o próprio mundo não se compagina com essas decisões. Agora, de quem é a tutela? Se é dos municípios. Eu pessoalmente gosto do modelo de bombeiros municipais, mas o modelo de bombeiros municipais que nós temos em Tomar também levanta muitas dificuldades. No meio do Tejo temos Tomar, temos Alcanena e temos Sardual. E levanta muitas dificuldades à partida, nomeadamente a questão de por exemplo, depois para fundos comunitários é bem mais complicado os bombeiros municipais do que os bombeiros voluntários. Há alguma desigualdade que existe depois que os presidentes de Câmara que têm bombeiros municipais estão sempre a referir, algumas desigualdades. Sim, o pagamento do Estado das câmaras que têm bombeiros municipais é inferior. Ou seja, os bombeiros voluntários recebem mais... Que também não é justo. Que até acaba por ser injusto. Não é injusto. Porque, por exemplo, câmaras como a Tomar, ou como a de Alcanena, ou como a do Sardual, gastam muito para ter um corpo de bombeiros municipais. E os outros também gastam. Os outros gastam a apoiar os voluntários. Por isso, eu julgo que hoje passamos para um nível de profissionalismo, independentemente se da competência ser de ações humanitárias ou municipal, é o caminho cada vez mais, termos estruturas cada vez mais profissionalizadas, independentemente de quem é, digamos assim, o dono da estrutura. Mas eu acho que temos que garantir também a igualdade entre os municípios que têm bombeiros municipais e os municípios que têm bombeiros voluntários, a nível de garantia de que os pagamentos, os apoios são idênticos, e os municípios que têm por opção bombeiros municipais, e Tomar sempre teve, não é uma opção do atual Executivo da Câmara Municipal, é uma opção que vem de muito de trás, que é importante garantirmos que esses bombeiros tenham os mesmos apoios do que outros, porque nós acabamos por levar com a mesma lei que se aplica, por exemplo, aos sapadores de Lisboa, aos sapadores de Setúbal, quando são realidades relativamente diferentes do que esses corpos. Mas dizer que
acredito que cada vez mais vamos ter um sistema profissional nos bombeiros, independentemente de quem é a competência, naturalmente sempre com um corpo de voluntários para, em alguns períodos, dar esse acréscimo. Duarte, voluntários, sim ou não? Claro que sim. Agora, é preciso aqui esclarecer vários mitos, porque, por exemplo, há muitos municípios que vivem de costas voltadas para os bombeiros voluntários. Não se dão, que é uma estupidez pegada, não sei de quem é que é a culpa, mas com certeza tem que ser dos dois lados. Há vários casos desses e vários casos bem recentes. É óbvio que os bombeiros municipais também têm um corpo voluntário. O caso dos bombeiros, não sei qual é o caso de Tomar, o Sardual tem os bombeiros municipais, tem os profissionais, mas tem alguns voluntários que também ajudam. Como o inverso acontece os bombeiros voluntários. São equipa, tem um conjunto de bombeiros que são permanentes e no fundo esses são profissionais como os outros. Agora, eu digo há voluntários, mesmo não sendo profissionais, há voluntários que vão lá só fazer alguns serviços, que são mais profissionais que muitos municipais e muitos sapadores por esse país fora. Nós não podemos dizer que os profissionais ou os voluntários, no geral, são melhores ou melhores. Agora, um corpo de bombeiros profissionais tem obrigações diferentes. Boa forma física, tem mais tempo para fazer treino, para fazer planeamento, para fazer formação. Claro que se pudessem ser todos profissionais era melhor. Agora, o país não tem a capacidade para ter em cada concelho um corpo permanente de bombeiros profissionais do tamanho e da dimensão que dava jeito de ter sempre. Porquê? Porque tem que ser um regime misto. Ou seja, há um corpo permanente durante o ano que se alarga nos períodos mais críticos, porque é impossível manter o resto. Ou então, em vez de darmos, por exemplo, agora a ter um conjunto brutal de sapadores no ICNF por cada distrito, que fazem trabalhos de limpeza durante o verão, não sei o quê, temos que pensar se os bombeiros podem assumir um modelo desse género, que durante o verão trabalham na área da limpeza da floresta, da manutenção, etc. É uma discussão que podemos ter. O que eu sei é uma coisa, 90% e tal da força que temos de combate aos fogos é de bombeiros. A esmagadora maioria são corpos voluntários. São associações de direito privado, são associações sem fins lucrativos. E o Estado não tem não tem capacidade para as substituir de um dia para o outro. Eu acho que a Estrada está mal, sinceramente. A forma como o Estado lida com os bombeiros é desprezível. Acho que mereciam uma vénia em vez de merecerem o coice que dão às vezes, que levam da parte do Estado. Eu vejo sempre que há uma visita de um ministro a qualquer fogo, aparecem os da GNR primeiro, os da Força Aérea, depois os do Exército, e os bombeiros, se lá tiver algo que se chame para a frente, normalmente está todo sujo, é o que aparece. Porquê? Porque não são dependentes do ministro, obviamente, na hierarquia é assim que funciona. Agora, continuam a ser 90 e tal % da força. Isto, nós esquecemos isto muitas vezes. E depois também se tenta criar uma ideia, eu gostava de explicar isto, tenta-se dar a ideia que estamos a profissionalizar os bombeiros com a atribuição de equipas de intervenção permanente, as chamadas EIP. Isso é uma tanga, porque não é nada. Porque quando se tem uma EIP, tem 5 homens ou mulheres que trabalham das 9 às 5, ou das 10 às 6. Tem um horário a cumprir. Nós só podemos dizer que temos uma equipa profissional a tempo inteiro quando tivermos 3 equipas destas para trabalhar em 24 horas. Por exemplo, uma grande parte dos fogos são a partir das 5 da tarde. Isto às vezes fico todo iriçado com o ministro quando diz que nós estamos a profissionalizar e agora garantimos, já temos não sei quantas corporações com equipas permanentes. Permanentes até uma certa hora. Por isso é que eu acho que às vezes o que falta, isto não é mau que se faça por aqui. É uma aldrabice dizer-se uma coisa que ela não é. E portanto, é caminhar uma EIP 24 horas, são 3 equipas. É como as rádios não trabalham só das 9 às 5, felizmente. Mesmo nos corpos municipais acontece isso. Claro que tem que ser assim. A história das EIPs não é uma solução, até porque acaba por ser um trabalho um bocado precário também. Agora, eu acho que o modelo misto seria o ideal. As câmaras municipais têm uma responsabilidade importante, têm que garantir. Eu acho que as câmaras municipais também veem cada vez mais os bombeiros como uma ferramenta fundamental e se calhar podem ter muito mais atividades do que têm hoje. Porque, por exemplo, tudo não é só o socorro e emergência. As pessoas têm que ter a sorte, muitas vezes, de ter o nosso próprio sistema. O Miguel Borges diz muitas vezes que a proteção civil está a 7 em pés de barro. A rede, por exemplo, de socorro e emergência que existe é muito diferenciada de concelho para concelho, porque todos têm uma ambulância que diz INEM, mas nós podemos ter a sorte de apanhar um médico do INEM ou um socorrista do INEM, um enfermeiro, o que for, um paramédico. Podemos apanhar um bombeiro que fez a formação toda e que tem aquele curso certo e é bom, mas podemos também apanhar outro que não é nada de especial, como acontece com os enfermeiros também. Ou seja, a rede é pouco homogénea. E eu diria que um conjunto de bombeiros profissionais nas corporações de bombeiros garantem muito mais qualidade até este nível. E, portanto, eu diria que sim, é sempre um caminho. Quanto mais profissionais forem, melhor.